falar agora sobre a valorização dos profissionais da educação. Nós temos aí uma nova lei que foi sancionada pelo presidente Lula no último dia 16 de janeiro, recentemente, agora, alguns dias atrás. Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre esse tema, procurando aqui. Deixa eu achar aqui. Primeiro, aqui o projeto de lei foi de autoria da senadora professora Dorinha, que é do União Brasil, né? Foi sancionado nesta terça-feira, 16, pelo presidente Lula, lei número 14.817 de 2024, que estabelece regras gerais para a valorização dos profissionais da educação básica pública, de autoria da senadora professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins. O texto prevê planos de carreira, formação continuada e condições de trabalho para professores, diretores, inspetores e técnicos. A nova lei foi publicada no Diário Oficial desta quarta, né? Então, nós temos aí uma nova lei. Eu vou passar para a professora Dilma. Professora Dilma, fique à vontade. Quando a professora Dorinha, né, da nova lei, a gente vê que os professores, né, são valorizados. A gente vem a buscar sempre, né, essa valorização. A gente não só fala de valorização em termos só de remuneração, né? Não só de remuneração. Tem vários tipos de valorização na educação aos professores. Não é isso, professor Elmo Dias? É isso, professora Dilma. Valorização é muito mais do que apenas salário, né? Mas o projeto aí fala também da questão plano de carreira, tem diversos que a gente vai aqui comentar sobre alguns pontos, né? Trazer alguns pontos e comentar, não tudo, né? A lei é um pouco extensa, né? Pra gente, foi dia 16, né? Que ela foi sancionada. A gente vai trazer alguns pontos aqui para a gente fazer uma discussão sobre ela, né? Agora, o que me chama a atenção desse ponto, né? Eu vou voltar aqui na Constituição Federal, na LDB, falar sobre isso, né? Eu acho que é muita lei e pouca prática, né? A gente vai analisar os pontos da lei aqui. Agora, é muita lei e pouca prática. A própria Constituição já fala na valorização do profissional da educação. A LDB fala na valorização do profissional da educação. Então, tem aí a lei do Fundeb, que fala na valorização do profissional da educação. Assim, tem aí os planos, que são 10 anos, né? O último plano foi 2014, vence esse ano, deve ter um plano de 2014 para 2034, 2024 para 2034. Todos esses planos, todos esses documentos falam em valorização do profissional da educação, falam em plano de carreira, falam em tudo isso. Mas, no final das contas, quando, por exemplo, um prefeito descumpre qualquer lei dessa, não acontece nada com ele. Não acontece nada com o governador que não cumpre, por exemplo, a lei do piso, que também fala em valorização do profissional da educação. Então, são diversas leis que poderiam ser compiladas em uma só e fazer um estatuto do magistério para todo o Brasil, e que fosse uma lei que realmente precisasse ser seguida, né? Porque são muitas leis que a gente fala, né? E essa é mais uma delas, né? Que é
a Lei 14.817, de 16 de janeiro de 2024, que estabelece diretrizes para a valorização dos profissionais de educação escolar básica pública. Está falando apenas de educação básica e pública, não está falando de educação privada, né? E aí, já no início aqui, a gente tem aqui no artigo 3º da valorização dos profissionais da educação escolar básica pública, e aí diz que vai contemplar o seguinte: planos de carreira que estimule o desempenho e o desenvolvimento profissional em benefício da qualidade da educação escolar, formação continuada que promova a permanente atualização dos profissionais, condições de trabalho que favoreçam o sucesso do processo educativo, assegurando o respeito à dignidade profissional e pessoal dos educadores. Então, só nesses 3 pontos aí tem diversas coisas importantíssimas, né? Primeiro, o plano de carreira, que, como eu disse, está previsto lá na Constituição, está previsto na LDB, está previsto no Fundeb, na lei do PIS, e todas essas leis aí, e no Plano Nacional de Educação de 2014, todas essas leis estão prevêem essa questão aí do plano de carreira. E aí eu pergunto, os municípios que ainda não têm plano de carreira, o que é que acontece com eles? Qual o tipo de punição que os gestores podem sofrer? Eu não digo que o município deva sofrer com isso. Quem deve sofrer com isso é o gestor que não cumpre com a lei. E acontece o quê? O gestor passam 4 anos na gestão do município, toda a campanha promete plano de carreira, passa 4 anos e agora vai prometer de novo, agora na campanha de 2024, plano de carreira, não faz e não acontece nada com esses gestores, né? Então, é uma preocupação em relação a isso. E aí tem a questão do plano de carreira também, que diz o seguinte aqui, quando fala do plano de carreira, né, que estimule o desempenho e o desenvolvimento profissional em benefício da qualidade da educação escolar. Estimular o desempenho e o desenvolvimento profissional. Aí você faz um curso de especialização, de mestrado, de doutorado, ao final de 10 anos de formação, 8 anos aí pelo menos de formação, você descobre que você está ganhando o mesmo salário de quem não fez curso nenhum, não fez formação nenhuma. Então, eu espero que, a partir dessa lei, uma nova lei aí proposta pela professora Dorinha, que venha realmente a funcionar o plano de carreira de forma adequada, né? Porque não é estimulante você passar. É estimulante, para mim, é estimulante estudar, lógico. Mas em termos profissionais, não é estimulante você passar 8 anos estudando e ao final você está ganhando o mesmo que o seu colega que entrou junto com você, que tem o mesmo tempo de serviço que você, ganha praticamente a mesma coisa que você. E lembrando que os 8 anos que você estudou foram pagos com o seu dinheiro, com o seu salário. Então, não é nada estimulante a gente pensar nesse plano de carreira dessa forma. Pronto. Esse primeiro ponto, professora Dilma, seus comentários aí em relação a esse primeiro ponto. Fechado seu microfone. Desculpa aí. Eu venho aí da fala, né, Dorinha, na hora que a gente lê a reportagem, e ela disse assim: professores bem remunerados e motivados são mais propensos a oferecer uma educação de qualidade. Além disso, ajuda a reduzir a evasão escolar e a melhorar o desempenho dos alunos, que pode despertar o interesse em seguir a profissão do professor. E vem, né, quando a gente, hoje, a realidade é essa. Quando você chega lá e pergunta ao aluno, poucos querem seguir, né? Antes você via nas escolas dizer assim, você quer ser professor? Quero, sim. Eu quero seguir o mesmo seu, professora, né?
sempre a gente era um marketing, né? De dizer, eu quero também ser professor. E cada dia mais, você está vendo aí, são poucos que querem ir lá, poucos têm incentivo de seguir a carreira, né? De ser professor. Quando a gente fala o plano de carreira, é difícil que você vê. Poxa, estudei tanto, né? Estou lá, gastei tanto, mas no final não temos nada. A gente vai ganhar. Não, nós não estamos falando que nosso colega, sim, mas que os planos de carreira funcionassem em locais que tivessem, né? Que fosse ali de forma certa, correta, né? De que você tem seus planos, lógico, cada um tivesse isso é uma forma de incentivo, mas cada dia mais esse incentivo está se acabando. Né? A gente não vê esses incentivos, não vê você querer seguir a carreira do seu professor que está ali na frente. Tem uns que falam assim, professora, está lá, ela está sofrendo tanto, já está passando isso e aquilo outro. Não tem incentivo mais em ser professor, né? A gente fica triste quando o aluno não diz, não quero ser mais professora por causa disso, questiona. Né? E antigamente não, quero ser professor. E hoje está difícil, complicado ser o professor, né? Da forma que estamos sendo valorizados, sendo tratados. É complicado. Exatamente. E quando você fala em plano de carreira o aluno não evadir da escola, que um professor bem remunerado vai estar mais estimulado, com certeza é um dos pontos. E além disso, tem uma questão interessante, é que como não existe um plano nacional que diga assim, todos os municípios terão que ter os planos de carreira, terão que ter o estímulo para o professor e tudo isso. Alguns professores, como eu, fica pulando de galho em galho buscando melhorias. É lógico. Gostaria de parar em um município e ter ali todas as condições de trabalho, mas infelizmente não acontece isso. Você trabalha num município que não existe o plano de carreira. Então, se eu vou buscar onde tenha esse plano de carreira, onde as condições de trabalho sejam melhores. Isso é do ser humano. O ser humano não vai escolher onde está pior para ele. Então, essa busca vai acontecer sempre, a busca pela melhoria. É por isso que o ser humano evoluiu. Em vários aspectos, né? Porque o ser humano sempre está buscando o melhor. E não é diferente com o professor. O professor vai buscar sempre o melhor. E aí, quando a gente fala no plano de carreira, é importante. Se o município tem um plano de carreira adequado, tudo certinho, e você já está ali há alguns anos, não vai estar buscando um outro local para trabalhar. Então, isso também prejudica a educação. O professor que sai no meio do processo é um professor que tem qualificação e aí vai ser substituído por alguém que às vezes não tem a devida qualificação para a disciplina, porque vai ser emergencial, daqui que tem um outro concurso para poder trazer um outro profissional qualificado para o lugar, e fica a educação prejudicada também por causa disso, né? Porque é um plano de carreira que não existe. Alguns planos de carreira não funcionam e outros sequer existem, né? Nós vamos dar sequência aqui. Formação continuada que promova a permanente atualização dos profissionais. Eu acho isso aqui muito, muito vago, essa questão aí da formação continuada, né? Formação continuada que a gente não tem aí projeto nenhum, na verdade é essa. Cada secretário de educação, secretário ou secretário de educação, resolvem que o que é importante
para a formação dos professores naquele ano será tal tema. E é assim que funciona. Não se discute com os profissionais de educação qual formação seria mais adequada para ele atuar na sala de aula. Isso não acontece. Então, esses profissionais, esses secretários e secretárias de educação, simplesmente impõem o que eles acham que é melhor para os professores e as professoras. Então, esse parágrafo aí, esse inciso, na verdade, é o inciso 2º do artigo 3º da lei, de formação continuada que promova a permanente atualização dos professores, dos profissionais. Aí não fala que formação continuada é essa, não fala que especialização é formação continuada, que mestrado também é formação continuada, que quando o professor busca um curso por ele mesmo, um curso lá de hoje de 180 horas, um aperfeiçoamento por conta dele, isso também é formação continuada, e os municípios, em sua maioria, as secretarias de educação não levam em conta a formação continuada que o profissional busca, porque ele sabe a necessidade que ele tem, onde é que ele precisa melhorar, aperfeiçoar, para melhorar a sua prática na sala de aula. E não é o secretário de educação que sabe o que eu preciso para melhorar na sala de aula. Quem mais sabe do que eu preciso para melhorar na sala de aula sou eu. Então, essa formação continuada é muito vaga e eu vejo que tem que ter muitas melhorias nessa questão da formação continuada. Professora Dilma. Quando a gente fala formações continuadas, né, a gente só vê assim, não vê a realidade, né, porque a gente precisa, na verdade, na nossa área, né, cada um que está lá, vamos fazer formação continuada, vamos. As formações continuadas, você não vê ali discutindo que cada local, né, necessita, né, para ser trabalhado, para ter a formação, o que cada um, né, está precisando na realidade. É só ver, vamos fazer uma formação continuada à toa. Vamos lá. Vamos começar, vamos fazer essa formação. Fez, então só tem o nome de formação continuada. Ela não é explorada, ela não é ouvida, né? Para saber, na verdade, que formação você quer, porque quem sabe a necessidade, na realidade, da formação, somos nós que estamos atuando na sala de aula. Isso aí é a realidade, somos nós. É o que a gente quer, né? Porque sempre nós queremos melhorar cada dia mais, né? As nossas aulas, nossos conhecimentos, né? É isso que nós precisamos sempre, né? Buscando, né? Sempre mais o conhecimento para ser aplicado, na verdade, cada dia mais na educação. É isso que nós procuramos, cada dia mais melhorar a nossa aula, melhorar o nosso conhecimento, querer conquistar sempre mais, né? A gente sempre está ali procurando melhoras. E quando a gente vê as formações, não estão nem aí. Vamos fazer formação, vamos. É como se fosse uma casa. Vá lá, vou fazer formação. Né? Só o nome formação. Estou um pouco se ligando. E Eu aí, acho, pode, tranquilo. não, eu acho interessante dessa, desculpa a interrupção, eu acho interessante a questão de muitos políticos fazendo um gancho com o ensino médio que defendem a formação técnica. Mas quando eles fazem a formação continuada dos professores, é uma formação geral. Não é a formação do professor de português, do professor de história, geografia, não. A formação é sempre geral, pelo menos no ensino médio, no ensino fundamental 2, nas séries finais, geralmente funciona assim. Pode terminar. E a gente só vê como se tivesse pouco interesse, né?
que essa formação continuada seja formação continuada mesmo, né? Uma continuidade do que a gente está passando ali e que continuasse fazendo isso. A gente vê também, quando já chega nas bonitas e lindas, aqueles maravilhosas jornadas pedagógicas, né? Os inícios, eles Não, falam assim, vamos deixar para na estante a jornada pedagógica para a gente concluir esse tema aqui. tá certo. Aí o que vê é sempre a gente vendo isso. Nunca a formação continuada, eles vêm até a situação do local, né? Das localidades, das séries, da forma que cada um vem aos poucos, né? Se querendo se aperfeiçoar mais. Porque o professor ele não para ali. Ele sempre está nas pesquisas. Sempre nós estamos pesquisando, mesmo quando não se tem muitos locais que não tem formação continuada, né? Que deveriam ter mais formação continuada, não enrolação continuada, né? Deveria ter procurar essas pessoas, os professores, e ver o trabalho de cada um para a gente estar ali o tempo todo pesquisando. Sempre, mesmo sem as formações continuadas, nós estamos lá o tempo todo pesquisando, dia a dia, o tempo todo. É isso, só mais um tópico dessa lei aqui. Tem vários tópicos aqui, acho que a gente dá para fazer um programa inteiro só falando, discutindo esses tópicos aqui da lei, né? Condições de trabalho que favoreçam o sucesso do processo educativo, assegurando o respeito à dignidade profissional e pessoal dos educadores, né? Então, isso é uma questão, uma luta muito grande dos profissionais de educação por essas condições de trabalho e, mais uma vez, fica vago no texto, eu não sei como é que os municípios, os estados vão interpretar isso, o que é condições de trabalho dignas do educador, né, dos educadores e das educadoras. Eu não sei o que é que eles entendem, por exemplo, o transporte para levar o profissional para o local de trabalho, transporte para retornar com o profissional do local de trabalho, é ter condições dignas de conseguir fazer o seu trabalho, por exemplo, ter materiais adequados para poder você executar o seu trabalho, a sua profissão. Não tem ali não fica claro, né? Condições dignas de trabalho pode ser simplesmente ter uma sala de aula com ar-condicionado, e a sala de aula tem ar-condicionado, mas a sala dos professores não tem. E aí o cara diz, não, eu estou com condições dignas de trabalho, sim, aos meus professores e professoras, minha sala de aula tem ar-condicionado. Então, é importante que a gente perceba o que é essas condições dignas de trabalho, né? Não é isso, professora Dilma? Com certeza, né? Essas formações dignas. Quando você só fala aí a respeito do ar-condicionado, que a gente sabe o que envolve muito, né? Nesses, até no aprendizado, né? Não, no geral, a gente vê as condições que os professores passam, todos os professores, também como os alunos, né? E ainda tem as salas superlotadas, né? Que é difícil, a gente sabe muito bem. É complicado quando as salas estão superlotadas. Tá lá para você trabalhar com os alunos. Espaço também, né? Salas pequenas. Isso é também uma valorização ao profissional, aos alunos. Né? Então, a gente vê dessa forma que vai se dificultando cada dia mais. É isso.
Daqui a pouco a gente volta com o tema Jornada Pedagógica. Acompanhe aí a Estela Brasil Web Rádio e o canal Falando em Português.